Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No Evangelho de hoje, nós vamos ver Jesus na região de Cesareia de Filipe, onde ele pergunta para os discípulos, no dizer dos homens, quem eu sou. E eles começam a dizer que alguns falam que ele é Elias, Jeremias, João Batista, alguns dos profetas. E depois Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, naquele momento, se fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E nesse mesmo momento, Jesus fala, bem-aventurado, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Doravante serás Pedro, porque sobre esta pedra, sobre você, eu edificarei a minha igreja. Logo em seguida, Jesus começa a falar sobre como ele deveria ir para Jerusalém e sofreria, passaria sofrimento, dores, perseguição e haveria de morrer. E nesse mesmo instante, Pedro então fala, Senhor, que isso não te aconteça, nós não permitiremos, nós não deixaremos. E Jesus diz a Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque os teus pensamentos, os teus planos não são de Deus. Olha como esse evangelho é rico. Um evangelho que nos mostra a escolha de Pedro, a eleição de Pedro, Pedro como pedra da igreja de Cristo. Nós escutamos algumas pessoas falando, Jesus não veio fundar a igreja, está no evangelho. Mas Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus veio sim fazer da igreja um sacramento visível, um sinal visível do seu reino, um instrumento para nos levar aos céus. Mas o que eu queria destacar nesse evangelho de hoje é como Pedro foi de feliz, porque foi o próprio Espírito de Deus que te revelou, para Satanás, afasta-te de mim. Quando eu reconheço a vontade de Deus, quando eu reconheço, aceito a vontade de Deus, quando eu reconheço, aceito, busco e quero a vontade de Deus, é o próprio Espírito que age em mim. Agora, quando eu estou de olho nos meus interesses, quando fujo da cruz, quando fujo do sofrimento, eu faço a mesma coisa que o inimigo de Deus faz, porque o inimigo também foge da cruz, também foge do instrumento que Deus escolheu para a nossa salvação. Quem eu sou hoje? Aquele que foge da cruz ou aquele que reconhece o Cristo, o soberano, o Rei? Não devemos nos apegar ao sofrimento, mas devemos aceitá-lo como nosso irmão na nossa condição humana, como um caminho, como um instrumento que podemos usar para a nossa salvação e a salvação dos nossos. Já dizia Santo Agostinho, quem ama não sofre, e se sofre, ama o próprio sofrimento. Amar e sofrer caminham juntos. Por isso, Senhor, nos colocamos na Tua presença nesta manhã para pedir o Teu perdão pelas vezes que começamos no Espírito, mas terminamos na carne, como vai dizer Paulo. Muitas vezes fomos como Pedro, querendo afastar a Tua vontade da nossa vida, querendo afastar o Teu plano da nossa vida, não permitindo que aquilo que é a Tua vontade aconteça porque não é o nosso plano, porque não é do nosso jeito. Quantas vezes, Senhor, fugimos da cruz como o inimigo de Deus também foge da cruz. Mas hoje não, Senhor. Pedindo o Teu perdão e reconhecendo a Tua presença na Eucaristia, nós pedimos que nesta comunhão espiritual tenhamos forças para, como o Senhor, abraçar a nossa cruz, fazer do nosso sofrimento, da nossa dor, participação no Teu sofrimento, na Tua dor. Como dizia Paulo, completar em nós a dor, a paixão, a morte de nosso Senhor. Fica conosco, Senhor, nessa comunhão espiritual. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, mais um Comunhão Espiritual.